Os aliados de Donald Trump finalmente reconheceram publicamente o fracasso da estratégia militar na guerra contra o Irã e admitiram que a fase económica da guerra pode durar anos. Por isso estão prontos para congelar o conflito. Whether they can survive a couple of weeks or a couple of months or possibly longer. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.J.D. Vance, declarou que é difícil prever por quanto tempo o Irã conseguirá resistir às novas sanções económicas impostas pelos Estados Unidos. Mas em seguida destacou inesperavelmente que o colapso da economia iraniana, na verdade, não é o objetivo das sanções em si. Abre aspas. Eles estão sob enorme pressão e essa pressão está de acordo com o nosso objetivo de garantir que eles não tenham armas nucleares. Se eles conseguirão aguentar algumas semanas, alguns meses, talvez mais, enquanto não tiverem armas nucleares. É nisso que estamos focados e é isso que o presidente, na essência, já alcançou. A pergunta é, se já foi alcançado, por que continuar fazendo algo? E literalmente nessas mesmas horas, o Irã respondeu não com disposição para uma pausa na guerra, nem para o congelamento da guerra, mas com uma ameaça militar direta e uma rápida ampliação da guerra. Meu nome é Alexei Pet e vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, clique em curtir neste vídeo e, por favor, deixe seu comentário. Então, vamos começar com as palavras do próprio vice-presidente dos Estados Unidos, J.J.D. Vance, porque nelas há o reconhecimento de facto de um novo formato de guerra e o reconhecimento de que a estratégia militar fracassou. E todas as promessas de sufocar economicamente o Irã, isso tudo é conversa fiada de Donald Trump e de seu ministro das Finanças, Scott Bessent. J.D. Vance declarou que a ideia da nova fase econômica da guerra não é sufocar a economia iraniana ou derrubar o regime iraniano, mas sim apenas mantê-los em uma condição em que não possam se dar ao luxo de ter armas nucleares. Só que, vale lembrar que Donald Trump literalmente ontem disse que o objetivo do bloqueio económico é sufocar o regime e destruí-lo. Mas o vice-presidente dele diz, não, nós não temos esse objetivo. Segundo J.D. Vance, as sanções de alguma forma garantem que o Irã não conseguirá restabelecer seu programa nuclear. Em seguida, vem a citação dele. Se você olhar para a situação de hoje e comparar com como era há alguns meses, verá que os preços do petróleo caíram significativamente. Os preços da gasolina caíram 50 centavos em relação ao pico. Mostramos a capacidade de fazer algo incrível para a nossa segurança nacional, ao mesmo tempo em que protegemos os interesses econômicos do povo americano. Se você não entendeu, J.D. Vance está se gabando de que a equipe de Trump conseguiu lidar com isso. Parcialmente com problemas que nem existiam antes da guerra de Donald Trump com o Irã. Ele diz, imaginem, nós reduzimos os preços da gasolina em relação ao valor máximo. Sim, claro, eles ainda não voltaram aos níveis anteriores à guerra, mas diminuíram, né? Essa é, na verdade, a super estratégia dos populistas mais ferrenhos. Você cria um problema, depois resolve esse problema parcialmente e apresenta isso como uma vitória. Olha só, alguns meses atrás a gasolina estava a 4 dólares e 50 centavos. Sim, antes da guerra estava a 3 dólares e 50 centavos. Agora baixamos o preço para 4 dólares. Olha aí a vitória, antes estava 4,50. Todo mundo já esqueceu que antes era 3,50. Já esqueceram disso. Bom, foi assim mesmo. Em algum momento foi assim. Agora não é mais. Antes era 3,50. Esqueceram. Depois passou para 4,50. Baixamos para 4. Super. Vitória. Realmente somos bons. Como diz J.D. Vance. Ele diz que fizemos algo incrível para a nossa segurança nacional e para os interesses económicos do povo americano. Bom, isso é uma palhaçada, para ser sincero. Mas mesmo assim. Bom, outra coisa que me impressionou foi o fato de que J.D. Vance disse que as sanções são uma garantia de que o Irã não terá armas nucleares. Então, se é assim, por que foi necessária a guerra? Sim, se apenas as sanções são uma garantia de que o Irã não terá armas nucleares. Por que foi necessário entrar em uma fase militar? Poderiam simplesmente impor sanções, não é verdade? Ou então não se deve usar essa frase de que as sanções supostamente são garantia de que o Irã não terá armas nucleares. Mas preste atenção especial à própria formulação de J.D. Vance sobre os prazos para a continuação da guerra contra o Irã já na nova fase económica. Mais uma citação dele.
Eles estão sob enorme pressão, e essa pressão está de acordo com o alcance do nosso objetivo. Garantir que eles não tenham armas nucleares. Se eles conseguirão aguentar algumas semanas, alguns meses, talvez mais, enquanto eles não tiverem armas nucleares. É nisso que estamos focados. E isso é algo que o presidente Trump, na essência, já conseguiu alcançar. Mais uma vez, o que você acha das frases? Não há um prazo específico. Algumas semanas, alguns meses ou talvez mais. Bem, é assim mesmo, sabe? É desse jeito. Peço desculpas. Existe uma expressão assim. Shrala mazala. Bem, isso é na Ucrânia. Essa é a linguagem de quem não venceu. É a linguagem de uma pessoa que reconhece que o conflito está entrando em uma fase de sufocamento económico indefinido, sem uma data clara para terminar. É a admissão de uma pessoa que diz: eu não sei como vai ser daqui para a frente. Temos um plano assim, mas não fazemos ideia de como tudo isso vai terminar. Mas não entendemos para onde estamos indo. Mas vale lembrar, no início da guerra, em fevereiro, em 28 de fevereiro de 2026, e Donald Trump e J.D. Vance garantiram publicamente que a guerra contra o Irã não duraria. Não mais de 4, no máximo 6 semanas. E eu não estou inventando esses números. Você mesmo pode ir, encontrar, ler, assistir ao vídeo onde Trump diz 4 semanas, no máximo 6 semanas, e que do Irã não vai sobrar absolutamente nada. Sim, nós vamos reduzi-lo a pó, e pronto, só isso. Ou então a equipe do Trump acha que todo mundo já esqueceu disso. Mas que fase nova é essa que pode durar anos? O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, declarou que no dia 24 de agosto vai apresentar detalhes sobre as sanções planejadas contra o Irã. Ou seja, é um pacote já preparado e que será publicado em breve. Ao mesmo tempo, o próprio Bessent destacou uma ressalva importante. As medidas não devem levar ao aumento dos preços do petróleo. Ou seja, até mesmo a própria administração. A administração reconhece esse equilíbrio delicado entre exercer máxima pressão sobre Teherã e o risco de prejudicar seus próprios eleitores pelo preço da gasolina. E anteriormente, lembro que Trump já havia mudado a estratégia em relação ao Irã, apostando justamente em sanções e espera, em vez de ações militares. Ou seja, a transição para uma guerra econômica sem prazo definido já é uma política formalizada e anunciada por toda a administração de Donald Trump. Mas é aqui que Donald Trump enfrenta problemas, porque Teherã não concorda com esse cenário e esses planos. O Irã é fundamentalmente contra qualquer pausa e contra qualquer congelamento da guerra. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, Major-General Ali Abdallahi, declarou, cito: a reação da República Islâmica será ampla e decisiva, estando pronta em terra, no mar, no ar, com meios de defesa aérea e no ciberespaço. As Forças Armadas do Irã responderão. O Irã tomará medidas devastadoras, punitivas e destrutivas. É assim que o Irã promete responder às sanções. Como você pode perceber, o Irã não está disposto a simplesmente sentar e esperar que as sanções façam efeito. Não. Eles dizem, foram vocês que decidiram congelar a guerra, nós não tomamos essa decisão. Foram vocês que decidiram usar sanções em vez de mísseis, mas nós não tomamos essa decisão. O presidente do Parlamento do Irã, Mahamat Mohammad Bagir Ghalibaf, principal negociador do país nas negociações mediadas com os Estados Unidos, acrescentou sua própria versão do equilíbrio de forças. Citação: Washington entende que não vencerá em um confronto militar direto. Precisamos elaborar planos para combater as sanções injustas, para que possamos superá-las. Além disso, ele acusou os Estados Unidos e Israel de travarem uma guerra econômica e cognitiva contra o Irã. Ministério. O Ministério das Relações Exteriores do Irã, por sua vez, declarou: as sanções dos Estados Unidos não criarão nem a menor dúvida na determinação dos iranianos de defender a independência, a dignidade e a soberania nacional do Irã. Só quero lembrar que o Irã vive sob sanções económicas quase contínuas há quase 50 anos, desde a Revolução Islâmica de 1979. Ou seja, a própria ameaça de mais uma rodada de pressão. Lá, isso não é visto como algo novo e assustador, mas como uma continuação de uma situação já familiar há muito tempo que o país aprendeu a suportar por décadas. Resultado: o vice-presidente J.D. Vance basicamente admite que os Estados Unidos da América não têm um plano para uma vitória militar rápida ou um prazo definido para sufocar economicamente o Irã.
Existe apenas uma frase vaga, como disse Vance, algumas semanas, meses, talvez mais tempo. Formalmente, isso é apresentado como uma conquista, mas na essência é uma desistência do objetivo inicial de desmantelar rapidamente o programa nuclear iraniano em favor de um cerco prolongado ao longo do tempo. E o Irã, em resposta a esse cerco prolongado, não demonstra a menor disposição para uma pausa ou congelamento. Pelo contrário, o general Abdullahi promete diretamente uma resposta devastadora em todas as direções possíveis: terra, mar, ar e ciberespaço. Ou seja, a tentativa de Washington de transferir o conflito para uma fase controlada de pressão econômica encontra uma recusa direta de Teherã em jogar segundo essas regras. E para finalizar, vou acrescentar um pequeno, mas muito interessante detalhe em toda essa história. Em toda essa história da guerra dos Estados Unidos contra o Irã, o New York Times escreve hoje: a esposa do ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, a ex-produtora da Fox News, Jennifer Hegseth, ganhou influência significativa sobre os processos do Pentágono, sem ocupar nenhum cargo oficial lá. Ela aconselha o Ministério da Guerra dos Estados Unidos sobre questões de estratégia de mídia e formação do pessoal. Ela acompanha seu marido em viagens oficiais e participa de reuniões de alto nível, cuidando do suporte logístico e das apresentações públicas. Segundo a publicação, Hegseth também adicionou sua esposa ao chat no Signal, onde são discutidas operações militares dos Estados Unidos. E esse amplo envolvimento da esposa do ministro da Guerra, Jennifer Hegseth, na discussão de questões militares gera críticas, já que ela novamente não ocupa nenhum cargo oficial. E não tem acesso a informações secretas. No Pentágono, a resposta para isso é simples. Dizem que a esposa do ministro da Guerra, Pete Hegseth, não participa de discussões onde são tratadas informações que constituem segredo de Estado. Mas o simples fato de uma pessoa sem status oficial e sem autorização estar presente em um chat fechado, onde são discutidas operações militares, bem, isso é mais um detalhe para esse quadro geral. Enquanto a administração Trump reconhece que a guerra com o Irã está se prolongando por tempo indeterminado, dentro do próprio departamento militar surgem questões sobre transparência e o processo de tomada de decisões. Aqui a questão é quem e como toma a decisão sobre a guerra lá. Aqui vou deixar reticências. Escreva a sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. Por hoje é só, se cuidem, até mais.